Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vinheta hermenêutica da Rafus Press. Meu nome é Fábio Aki. Nessa vinheta eu vou discutir rapidamente com vocês o último livro que eu traduzi para essa editora, o conto intitulado Um Fantasma da Cultura, ou Aventura de Winthrop, escrito pela britânica Vernon Lee e publicado pela primeira vez na Fraser's Magazine em 1881. Como eu comentei nas vinhetas anteriores, a Vernon Lee não é uma autora exatamente conhecida no Brasil, e mesmo aqueles que a conhecem pelos contos de horror e possessão, enfim consagrados na coletânea Hauntings de 1890. Por que é então que eu escolhi esse conto? Bom, eu escolhi esse conto por dois motivos. Um relacionado à sua historiografia e outro relacionado à sua estética. O motivo relacionado à sua historiografia é o seguinte. A Vernon Lee ela tem uma obra extremamente extensa e, sem dúvida, a maior densidade do seu pensamento está nos seus ensaios de crítica de arte e nos seus ensaios sobre filosofia e psicologia estéticas. A Vernon Lee ela era uma exímia ensaísta, uma exímia crítica de arte e uma exímia filósofa. Mas, para a posteridade, ela acabou ficando conhecida sobretudo pelos seus contos de horror e possessão. Claro, eu não estou dizendo que esses contos sejam ruins ou que não mereçam crédito. O que eu quero dizer é que hoje nós damos um grande crédito aos seus contos em detrimento dos seus ensaios críticos e teóricos. Uma evidência dessa marginalização do seu lado intelectual é justamente a historiografia do conto Um Fantasma da Cultura, ou Aventura de Winthrop. Depois da sua primeira publicação na Fraser's Magazine, esse conto foi republicado na maioria das vezes só com o seu subtítulo, A Aventura de Winthrop. Ou seja, ele foi republicado só com aquele título que sugere se tratar de uma narrativa fantasiosa. A meu ver, o problema do esquecimento histórico do título original desse conto é o fato de que ele faz com que os leitores modernos leiam esse conto simplesmente como um conto fantástico. Aqueles que o lerem, porém, vão perceber que ele não é bem assim. Esses leitores vão perceber como o título original, Um Fantasma da Cultura, se refere a uma dimensão crítica e ensaística intrínseca à narrativa fantástica. Trata-se de um conto de ficção trespassado por comentários de crítica de arte, em particular a respeito do neoclassicismo italiano, o movimento artístico predominante na Itália entre o século XVIII até meados do século XIX. E é aqui que entra o segundo motivo da minha escolha, o motivo relacionado à sua estética. Aqueles que lerem esse conto vão perceber que um dos temas centrais da história é uma tensão entre obsolescência e novidade na arte. Como nós sabemos, embora existam certas hegemonias estéticas, embora cada época tenha as suas artes mais preponderantes, essas dominâncias não são eternas. Aos poucos, a estética vigente de uma época vai se tornando obsoleta e devagar vai dando lugar ao novo, a novas estéticas. Embora esse movimento de obsolescência e novidade seja inevitável, ele não acontece de maneira pacífica, por assim dizer. O obsoleto busca se manter vigente e o novo se empenha em mostrar ao obsoleto sua própria obsolescência. Em O Fantasma da Cultura, ou Aventura de Winthrop, a Vernon Lee trabalha especificamente a obsolescência do neoclassicismo, mas sua persistência, seus resíduos em uma cultura do século XIX, ou pelo menos já avançada no século XIX. O Fantasma da Cultura, no título, se refere, portanto, a essa persistência do obsoleto no tempo presente da narrativa. Nesse ponto, eu tenho que deixar claro que obsoleto não é necessariamente algo negativo ou inferior. Obsoleto é simplesmente alguma coisa que já não pertence mais propriamente a um certo tempo. E a grande habilidade da Vernon Lee nesse conto, o seu enorme entendimento de arte e a sua enorme proficiência na ficção, é o fato de que ela teve a proeza de transformar essa tensão entre obsolescência e novidade em um elemento fantástico. Ela conseguiu conjugar ficção e crítica de arte, ela conseguiu fazer com que uma fecundasse a outra. Nessa tradução de Um Fantasma da Cultura, ou Aventura de Winthrop, que eu fiz para a Rafus Press, eu fiz questão de manter o título original para destacar uma destreza estética por parte da autora negligenciada nas reedições que mantiveram só o segundo título. Mas esse conto ele não se resume só a isso. A autora também se vale desse conto para manifestar todo o seu repúdio à elitização da arte, todo o seu repúdio a uma elite aristocrático-burguesa que se afirma a si mesma como sensível e erudita simplesmente porque tem mais acesso à arte em prejuízo das classes inferiores. Nesse conto, a Vernon Lee não recorre ao termo filistinismo, um termo muito utilizado pelos esteticistas. Para quem não conhece o termo, filistinismo são ideologias moralistas hostis à cultura, às artes e à intelectualidade.
Mas uma característica curiosa do filistinismo, para não dizer perigosa, é o fato de que ele muitas vezes se manifesta na falsa imagem de ilustração e erudição. Aqueles que lerem esse conto poderão verificar a potência narrativa dessa autora de uma outra maneira, de uma maneira extremamente sutil, por assim dizer. Embora a maior parte do conto trate dessa tensão entre obsolescência e novidade, ele todo está circunscrito por uma crítica ao filistinismo aristocrático burguês entranhado na falsa erudição de certos personagens por demais céticos e cínicos. Com efeito, muitos esteticistas, inclusive a Vernon Lee, são avessos à hiperracionalização promovida pelo esclarecimento do século XVIII. Eles são particularmente críticos à cisão entre mente e corpo e à sanitização imaginativa promovida por essa nova primazia da razão sobre os sentidos do corpo e os limites da razão. Como vocês podem ver, há realmente muito a se dizer sobre esse conto fantástico dessa autora fantástica. Mas eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, não deixem de apoiar a campanha Hierofantes, da Rafus Press, no Catarse. Eu sou o Fábio Aki, fiquem ligados nas próximas vinhetas hermenêuticas da Rafus Press. Até lá!